Glórias a Deus, a todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste domingo de escola dominical, Deus tem nos dado mais uma vez esse espaço para nós trabalharmos uma lição rica da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A todos vocês que estão pela live, nós pedimos que você pegue também a sua Bíblia, se você tem também a sua revista, que você possa estar acompanhando junto conosco a lição, o esboço, a explicação, os versículos bíblicos, para que Deus faça no seu coração uma grande obra nessa manhã. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento para darmos início a essa live sobre esta lição abençoada que Deus nos dá nesse momento. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Senhor, no nome de Jesus Cristo, aleluia, nós te damos graça por mais essa oportunidade. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos aqui, nós sabemos que estamos dentro dos seus propósitos, e por isso é com muita alegria que nós nos apresentamos como instrumento em suas mãos, para a salvação, edificação, aleluia, de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, e para a orientação daquele que ainda não te conhece. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, por esse espaço, por essa abertura, em nome de Jesus Cristo. Abençoe todos nós aqui, todos aqueles que estão nos acompanhando, que seja uma manhã de bênção, em nome de Jesus Cristo. Repreendemos todo o mal, Senhor, contrária à sua obra, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Para comentar a lição desta manhã, nós temos conosco aqui, aleluia, mais uma vez, pastor William Dias. A paz do Senhor, pastor William. A paz do Senhor, pastor Adilson. A paz do Senhor, presbítero Geel. A paz do Senhor aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela live. É com alegria, com prazer na alma que mais uma vez estamos aqui para compartilhar com os nossos irmãos conhecimentos relacionados à pessoa bendita do Espírito Santo e à sua obra, não é, relacionada à igreja. Amém, glórias a Deus, aleluia. Também aqui está conosco nessa manhã, presbítero Geiel, aleluia, muito Glória bem, a paz do Senhor Jesus, presbítero Geiel. Paz do Senhor, pastor Adilson, pastor William, todos os irmãos que nos acompanham. Hoje sim, né, última vez tivemos um probleminha, mas hoje aprove Deus nos dar essa oportunidade, os irmãos que nos assistem, sempre bom, um prazer, né, estar aqui, compartilhando desses momentos, né, de crescimento com os meus pastores, né? Fico feliz pela oportunidade que tanto a igreja quanto os pastores têm nos dado por investir, né, no ministério que o Senhor tem nos concedido em relação à palavra. É uma alegria estar aqui nessa manhã. Amém, glórias a Deus, muito bem, aleluia. Hoje, pelo currículo da CPAD, nós temos a lição de número 4. Nesse trimestre, estamos falando sobre a atualidade, aleluia, o verdadeiro pentecostalismo, Estamos falando nesse trimestre, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo. O subtema é a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nessa lição de número 4, hoje são 24 de janeiro de 2021, o tema de hoje, a atualidade dos dons espirituais. Lição forte, muito importante para a igreja nesses dias, né? E eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui pesquisaram bastante, leram muito, e isso é muito bom, glória a Jesus, e aquilo que o Senhor quiser falar conosco hoje, certamente, aleluia, Ele vai falar. O texto áureo da lição desta manhã, você que tem a sua revista, você pode estar acompanhando conosco, e você que não tem, ela vai estar em 1 Coríntios 12, número 4, ou seja, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 da palavra do Senhor, onde ele nos diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse é o texto áureo, ou seja, é o texto que embasa toda a lição. A verdade prática vai nos dizer assim nessa manhã: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo,
e os dons espirituais. Crer, né? Crer nisso, envolve crer nisso. Glórias a Deus por isso, né? A leitura bíblica em classe, você que está nos acompanhando em casa, aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos de 1 a 11, da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos pedir aqui o nosso, aleluia, pastor William, para fazer o texto aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Felipe sempre pede aí essa voz de locutor aí, então vamos. Glória a Jesus. Vamos lá então. O texto de 1 Coríntios 12, 1 a 11 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glórias a Deus pela palavra do Senhor, aleluia, que coisa boa. O objetivo geral, irmãos, dessa manhã é apresentar a atualidade dos dons espirituais. E os objetivos específicos são 3: apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função, né, dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Ou seja, são temas muito profundos, tá? Nós temos 1 hora e nós precisamos aqui de um milagre. Os irmãos continuam orando do lado de lá, porque é muito bom, a palavra de Deus é muito rica, muito gloriosa. E não vamos perder tempo não, vamos entrar de uma vez aqui no que Deus tem a falar conosco, né? A introdução é muito rica, já não vou nem entrar muito aqui dentro da introdução, mas o que acontece ali? Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, era considerado o olho da Grécia, ou seja, Nova York hoje, é onde bombava tudo de bom, tudo de ponta, tecnologia. Quem queria explodir, tinha que explodir em Corinto. Ali era a capital do mundo de a então, capital né? do mundo da época. A coisa pegava ali, tá bom? E pegava também na parte espiritual, né? Eram muitos deuses, vários deuses, inclusive uma forte, né? A deusa Diana, né? Que tinha o seu monte próprio, né? Ali ficavam 1000 prostitutas fazendo plantão, prostitutas sexuais ali, né? Rituais. E ela tinha o seu monte próprio, e os outros deuses tinham seus montes, né? Tinha um monte onde tinha Deus tal, Deus tal, Deus tal, e vários montes com vários deuses, onde a pessoa, quando passava um aperto, né? Dependendo do aperto, cada deus daquele tinha uma força. Eu estou passando um aperto financeiro, então eu vou olhar para aquele monte, porque é lá que está o Deus. Tinha uma graça especial. Uma graça especial, né? Onde eu olhava-se para o monte, que estava o Deus que ia resolver o problema. Onde o salmista vai dizer: eu levo meus olhos para os montes, no plural. De onde me virá o socorro? Ou seja, porque todo mundo olhava para o monte pedindo um socorro daquele Deus. Ele diz: meu socorro vem do Senhor, que fez os montes, ou seja, que fez os céus e a terra. Olha que espetáculo. Então ele já dá uma quebrada, né? Mostrando, olha, a situação é essa. Né? E dentro disso daí, Paulo, ele vai mostrar o seguinte: olha, não existe, no caso de Deus, né, um Deus para cada poder. Por isso que ele vai falar assim, existe variedades de manifestações, mas o Deus é
O mesmo. Ou seja, escuta, Coríntios, vocês vieram do paganismo. Lá é um Deus para cada poder, mas aqui não. São vários poderes, mas o Deus é o mesmo. Espetáculo. O salmista diz, né, que o poder pertence a A Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E ele fala duas coisas, já vou passar para os irmãos aqui, é somente essa introdução, né, para mostrar a importância de se falar sobre isso, né? Então o primeiro ponto é: Deus é o Deus de todo o poder, e nós não precisamos olhar para os montes, precisamos olhar para Ele, louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que Paulo vai trazer muito forte aqui, porque quando se buscava esses deuses, né, para poder buscar o benefício, se pagava. Esses deuses buscavam sacrifícios, né, e até mesmo poder, ou seja, eu quero ter o poder de virar esse banco. Qual é o Deus que dá isso? É aquele. Ele ia naquele Deus e o Deus falava assim: eu quero um sacrifício tal. E dependendo do poder, o sacrifício era humano. É o que acontece hoje na bruxaria, né, e na feitiçaria, né? Por isso que Paulo vai destacar aqui, é charisma. É graça. É de graça. Olha que espetáculo. Que maravilhoso. Há um ponto importante aí, né, pastor, que é o seguinte: quando esse Deus não respondia, né, por intermédio de uma oferta, né, uma oferta, podemos dizer, oferta voluntária, eram realizados feitiços. Sim. Para coagir e forçar esse Deus para que ele fizesse alguma coisa. Né? E aí a gente vê a inversão da lógica. Né? O Deus aqui, ele serve ao homem, né, sob coação. Ou seja, ele é obrigado a servir ao homem. E é interessante que o nosso Deus não trabalha assim. Não trabalha assim, né? Não trabalha assim. E Paulo, ele combate isso, tá, pessoal? Toda essa introdução que nós colocamos aqui é porque Paulo escreve para Coríntios exatamente combatendo esse paganismo, essa visão, né? E agora nós vamos entrar dentro daquilo que o Senhor está nos mostrando aqui hoje. O que são esses dons, né? Porque, como assim dons, né? E aí nós temos a primeira pergunta aqui, pastor William Dias: o que são, pastor William, então, esses dons, né, que estão todos eles variados, porém do mesmo Deus, e são de graça? Louvado seja o nome do Senhor. Escrevi aqui bastante coisa, vou tentar sintetizar isso no tempo que tenho, né? Mas é importante nós destacarmos que há duas palavras gregas que são geralmente usadas para descrever os dons espirituais. Tá? A primeira é pneumáticos, significando coisas espirituais ou coisas pertencentes ao Espírito. E esse termo grego, ele é utilizado aí no texto, no capítulo 12 de 1 de Coríntios, versículo 1, acerca dos dons espirituais. Aí é pneumático, né? São coisas do Espírito. E esta palavra, então, ela enfatiza a natureza e origem espiritual dos dons, ou seja, eles não são talentos naturais. Ao invés disso, eles têm a sua origem no Espírito Santo. Por isso, né, pertencentes ao Espírito. Isso, e aí não a gente pode... pertencente ao Espírito. Isso aí, não é coisa nossa, não é? É coisa de Deus operando em nós. E aí a gente pode ler o versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A outra palavra que é frequentemente usada para indicar os dons espirituais é carisma, né, ou charisma, significando dom da graça, tá? A palavra carisma enfatiza que um dom espiritual é um dom da graça de Deus, tá? E a gente sabe que o conceito de graça é favor imerecido, né? E aí quando a gente pensa em João 1:16, João afirma que nós recebemos em Cristo graça sobre graça, tá? Então, essa ênfase também ela é vista em Romanos 12, onde Paulo discute os dons espirituais, salientando que os dons espirituais são recebidos através da graça que é dada aos crentes. Eu posso ler aqui rapidamente, Romanos 12, eu vou ler o versículo 6, que é mais apropriado, que diz o seguinte, Romanos 12:6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, né? Ou seja, a igreja ela possui diferentes dons, mas esses dons são comunicados segundo a graça,
né, que vem de Deus para nós. E aí quebra a visão pagã Sim. de que eu posso fazer alguma coisa para merecer determinado dom, né? Não é mérito humano, Não é mérito humano. é né? favor divino. Espetacular, ou seja, olha, não adianta, eu vou todos os cultos lá para Deus me dar o dom. Tudo que você fizer não adianta, tá bom? É de graça, é imerecido. É isso Então, não se paga por esses dons, nem dinheiro e nem esforço. Isso é importante falar, porque tem gente que fala que vai vir na igreja, vai fazer jejum, né não? Sim, tá? sim. Até porque, pastor, pertencente a ele, nós já lemos aqui, ele reparte como ele quer. Como ele Como quer. ele quer. E mais, no que lhe for útil. Ou Isso seja, aí. cada um dentro da diversidade, da unidade, tem uma utilidade. Né? A gente sabe que, infelizmente, nós temos comparações. Não porque fulano tem um X dom, ele é X melhor do que eu. Né? Então, não existe isso. Né? Só dando uma interação aí no tempo do pastor. Então, se é pertencente ao Espírito, ele dá como ele quer, da maneira que ele quer. E se eu recebo desta forma, devo lhe ser grato por isso. Com certeza. É interessante, né, nós comentarmos esse assunto, porque Paulo escreve essa passagem a respeito dos dons, né, porque em Coríntios os dons estavam sendo usados indevidamente e havia um crescente mal entendido lá naquele lugar. Sim. Né? E ele então escreve para corrigir o uso que esses irmãos estão fazendo dos dons, porque eles estavam cheios de orgulho e presunção, né? E achavam que o dom era para que eles então fossem destacados no seio da igreja. Mas isso, um escritor vai dizer assim, isso acontecia porque eles estavam seguindo a ideia pagã. Sim. Que na ideia pagã, quanto mais poder a pessoa recebe do diabo, mais autoridade naquele meio ela tem. Até pelo poder aquisitivo mesmo que o senhor falou em relação aos deuses, né? Quanto mais poder aquisitivo eu possuía para ofertar esse Deus, automaticamente eu Logo recebia maior bênçãos eram as graças maiores. que eu poderia Isso obter. aí, Né? entendi. Então, E aí a lógica do evangelho é outra. Com certeza. glória a Deus. E aí, sendo assim, nós poderíamos afirmar, eu até gostaria que os irmãos que estão nos acompanhando aí na live, se pudessem anotar isso, anotasse, poderiam afirmar que os dons espirituais são coisas pertencentes ao Espírito. Então, os dons espirituais são coisas pertencentes ao Espírito, comunicadas a nós por meio da graça, favor imerecido, tá? Para o exercício do serviço cristão, na edificação da igreja e na evangelização dos perdidos. Então, os dons, eles não são para destaque pessoal, eles não são para apresentar ou destacar alguém no meio da comunidade cristã, não. Eles são comunicações das coisas do Espírito para que a gente tenha um trabalho mais efetivo, não é? Tenha um trabalho mais produtivo, tá? E aí posso, mais um pouquinho, por favor, a nossa declaração de fé, a declaração das Assembleias de Deus, que é importante que todos os nossos irmãos tenham, afirma o seguinte: esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da igreja, ainda continua a nossa declaração, que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder, usando os dons espirituais. E aí, o pastor Antônio Gilberto, na obra Teologia Sistemática Pentecostal, editado pela CPAD, ele vai classificar esses dons de uma maneira bastante especial. E ele diz o seguinte, tá? Ou ele classifica, não é, os dons da maneira a seguir. Ele chama o primeiro grupo de dons que manifestam o saber de Deus. Tá? 1 Coríntios 12, 8, 10, que é a palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento do Espírito. Tá? Então, esses dons, eles manifestam o saber de Deus, eles manifestam a multiforme sabedoria de Deus. Tá? Também nós temos os dons que manifestam o poder de Deus. 1 Coríntios 12, 9 e 10. A fé, dons de curar e operação de maravilhas.
que são aqueles dons que manifestam o poder dinâmico de Deus. Então nós temos nos dons a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, nós temos a manifestação do dinamismo do poder de Deus, e também nós temos os dons que manifestam a mensagem de Deus. Tá? No versículo 10 do capítulo 12, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Esses dons manifestam a mensagem da parte de Deus, poderosa, vivificante, criativa, edificante e consoladora. Tá? Então esses dons eles são comunicados à igreja, tá? São habilitações espirituais comunicadas aos crentes para que o poder de Deus seja vivenciado, experimentado e expressado por meio do seu povo santo, que é a igreja de Jesus Cristo. E aí quando Paulo fala assim, ó, buscai os melhores dons, existe um dom melhor que o outro? O que ele quer dizer com isso? Já que, olha só que o que foi exposto aqui, né? Quebrou os demônios tudo que estava, né? Ele pegou toda a vida do ser humano, a história toda, e jogou dentro. Falou assim, olha, em Deus está tudo que você precisa, né? Você não precisa correr atrás de monte nenhum. E ele fala, buscai então os melhores dons. Existe um dom melhor que o outro? Na verdade, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, ó, busque os melhores dons que atenda à sua necessidade no momento, porque eles são vários. E até a necessidade da igreja, pastor. Exatamente, essa sua necessidade é a necessidade da igreja. Ele fala sobre a questão dos dons das línguas. Ele diz, entre os dons da língua, é preciso ter o dom de interpretação. Né? Porque provavelmente alguém tenha o dom da língua, mas não tenha o dom de interpretar. Então ele diz que para a comunidade, no culto, da maneira que esse dom for manifestado, traz confusão. Exatamente. Então não é apenas questão de graus, mas é questão de necessidade. Necessidade. Mesmo, né? Então, assim como igreja. Cada pessoa tem uma necessidade na sua vida, cada igreja tem uma necessidade. Sim. E ele fala assim, ó, dessa lista de dons, busque os melhores que atendam à sua necessidade, a necessidade da igreja no momento do espetáculo. Né? Sim. E é importante, né, pastor, nós destacarmos que Paulo, quando fala isso também, ele tem em vista o que estava acontecendo. Porque os coríntios achavam que as línguas, a variedade de línguas e a interpretação de línguas eram dons superiores, não é? E que estava causando uma certa celeuma no meio da igreja. E ele diz, olha, gente, não é bem assim como vocês estão pensando, não é? Porque, na verdade, os dons, eles são capacitações do Espírito para nós, para que seja utilizado para aquilo que for útil. Não é? E a utilidade é que vai, não é, estabelecer a necessidade. Acho que isso é importante. Exatamente. Né? A utilidade é que vai estabelecer a necessidade. Então, assim, o que é que nós precisamos agora? Então, é esse que deve ser, não é, utilizado agora. Isso aí. Né? E o Espírito vai comunicar. Por quê? E aí a gente pode pensar no que o próprio apóstolo Paulo disse na segunda carta, no capítulo 10, no versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza. Né? Tanto através da manifestação da multiforme sabedoria de Deus, do poder dinâmico de Deus, ou então da expressão da mensagem de Deus. Glória a Jesus. Presbítero Geiel, então dentro daquilo que Deus já tem nos dado, nós temos uma pergunta muito interessante. Sabemos que estamos nos aproximando do fim da igreja sobre a face da terra. Qual o motivo da diminuição, então, olha, das manifestações dos dons espirituais, mesmo no meio pentecostal, já que eles são tão importantes, por que nós temos visto uma queda? Fantástico isso daí. É bom pensar, pastor, que diminuição não é cessação. Graças a Deus. Já vamos começar por Sim, aqui. Né? sim. Não somos sensacionistas, né? É que vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco. A pergunta, ela já vem com um termo. Né? A pergunta é: se estamos nos aproximando do fim da igreja na face da terra, né? Qual é o motivo da diminuição? Então, nós já temos aqui um fator, que é o primeiro fator aqui, aproximação do fim. Né? Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, ele diz que os dias seriam trabalhosos, né? E esses dias trabalhosos trariam certas dificuldades aos cristãos, né?
É pena que o tempo é muito corrido. Nós vamos ver que a questão trabalhosa que o pastor disse aí na resposta da pergunta anterior tem tudo a ver com o crescimento do pentecostalismo. O pastor William postou ontem um artigo pequeno do pastor Israel, né? E ele fala sobre essa questão. Então, os dias são trabalhosos, né? Na atualidade é imprescindível que os líderes nossos invistam em recursos de tempo para ensino da palavra do Senhor. Então, para a gente poder vencer esses dias trabalhosos, nós devemos nos pautar na palavra de Deus. Ela é a instrução que nos faz estar focado nesses dias trabalhosos. Sim. Porque é importante nós pontuarmos isso. Um dos aspectos desses dias trabalhosos é a questão da ignorância relacionada às Escrituras. Sim. Então, o que está promovendo um certo distanciamento das pessoas dos dons espirituais é a falta do conhecimento bíblico a respeito desses dons. É o que eu ia falar. O apóstolo Paulo, ele usa, né, o texto de o primeiro capítulo, o primeiro versículo do capítulo 12, ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês não se percam, né, ou percam tempo ou foco nesse mundo tão corrido, tão conturbado, e cada dia mais o mundo fica assim, trabalhoso. Então, já está aqui. Por quê? Aproximação do fim. Aproximação do fim, então, traz três outros fatores. Os dias trabalhosos. Em Mateus 24, verso 12, diz: o esfriamento do amor, não é? Moody vai dizer que esse texto revela a severidade das calamidades que levará a maior parte de Israel a abandonar a vida piedosa. Então, nós temos visto isso, infelizmente, na prática, dentro da nossa igreja. Então, está aqui: a aproximação do fim traz dias trabalhosos, esfriamento do amor, consequentemente, a falta da busca. Olha isso. A falta da busca. Então você tem um crescimento do povo pentecostal. Sim. Você tem um crescimento de números de conversões. Sim. Porque o crescimento protestante no país teve um pico, né, nesses últimos anos. Hoje nós somos muito mais, porém, então a qualidade, infelizmente, não é? E assim, em relação ao texto aqui que o senhor falou, já é a questão dos fins. Eu acredito e creio que o crescimento espiritual da igreja deve ser equiparado ao crescimento das coisas do mal no mundo. Observe que o diabo não brinca, ele sempre evolui, ele sempre pesquisa, ele sempre está olhando ao derredor, e às vezes nós estamos apáticos, desapercebidos, focados nesses dias trabalhosos. E aí ele vai falar sobre a questão da igreja, amantes de si mesmo, homens amantes de si mesmo. E ele não está falando de pessoas de fora da igreja, ele está falando de pessoas dentro da igreja, falsos profetas que estão no meio da igreja, levando, né, muitos também a perdição. Paulo vai dizer que eles entram pelas casas, levando muito a perdição, porque estão abraçando, né, todo esse princípio, essa vida mundana do dia trabalhoso. Então, no final aqui, a falta da busca. O apóstolo Paulo, quando ele fala em relação aos dons, ele sempre fala que há uma possibilidade da busca. 1 Coríntios capítulo 12, 31, portanto, buscai com zelo os melhores dons, ou seja, há uma busca. Não é? 2 Coríntios capítulo 14, né? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação, ou seja, os dons, eles precisam ser buscados, né? Eu trouxe aqui um comentário de um jovem que eu acompanho, né? E ele colocou aqui, eu gostaria de ler rapidinho. Ainda existe isso, que é o tema desse artigo pequeno que ele colocou. Quando eu era garoto, há 20 anos atrás, era comum ver as crianças serem batizadas no Espírito Santo, pregando, cantando, cooperando, evangelizando entre amigos, vizinhos, escola.
E ele diz: eu preguei muito em cultos infantis, ouvi muitas pregações, crianças pregarem com desenvoltura tal que somente Deus podia dar. Em manhãs de sábado, como hoje, costumávamos, ele colocou no sábado ou manhã de domingo, costumávamos frequentar cultos nas congregações, cultos infantis, onde as crianças oravam de joelhos, pedindo a Deus salvação, cura divina. Ouvia frequentemente programa de rádio voltado ao público das crianças. Observe que ele está pegando ali a igreja que está crescendo, Ele coloca aqui que os rádios, falavam dos programas das crianças, as crianças ligavam para lá, deixavam versículos bíblicos, saudações, Havia em comum a fase infantil, todos aprendemos imitando outros. Então, às vezes, até dentro da igreja, tem faltado exemplos de pessoas que têm buscado o poder. Referências, Isso, mas me lembro de que muitas pessoas também, adultas, tinha essa questão de imitar. E ele diz assim: será que podemos dizer o mesmo dos nossos pequeninos hoje? Podemos dizer que desde a tua meninice já sabe as sagradas letras, usando a referência de 2 Timóteo 3,15, Paulo falando já para Timóteo, desde a sua meninice já sabe as sagradas letras. Podemos dizer que a promessa do derramamento do Espírito está sobre os filhos e filhas, como é também a promessa em Atos 2,39. Podemos dizer que isso tem se cumprido em nossa igreja, ou seria isso coisa do passado? E aí ele finaliza fazendo uma referência a essa frase: faz de novo, Senhor. Essa frase é uma frase de Billy Graham, que foi fazer uma visita com a escola, na casa de John Wesley, e quando ele chega lá, ele vê a cama de John Wesley, o tapete onde ele ajoelhava, havia ali um buraco, onde o joelho de John Wesley estava. Então, o que ele faz? Ele vai ali, as crianças vão embora, entram no ônibus, ele vê que falta um, ele volta para ver, Billy está ali orando, e ele faz essa oração. Observe, ele está buscando o que antes havia. Ele diz: faz de novo, Senhor. Glórias a Deus. Então, em relação a isso, a nossa oração hoje deveria ser assim: faz de novo, Senhor, como o Senhor fez antes, buscando os dons para a edificação da igreja de Cristo. Amém. Glórias a Deus. Com essas explicações até agora, nós encerramos aqui o primeiro item, a necessidade dos dons espirituais, Louvado seja o nome do Senhor. É importante, pastor? Pode falar, eu acredito pastor. que é necessário que nós falemos isso, mas os irmãos que estão na live hoje nos acompanhando, e talvez não foram despertados ainda para a busca dos dons. Sim. Os dons estão disponíveis para nós hoje. Deus quer equipar sua igreja, é para nós. Então, se eu quiser receber alguns desses dons, eu devo buscar em oração, em clamor, em súplica, pedindo ao Senhor para que me abençoe, para que me conceda essa graça, para que de alguma forma eu possa ser útil efetivamente para o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, que nós peçamos, que nós busquemos, que nós nos voltemos para Deus em arrependimento, em contrição, pedindo, suplicando ao Senhor que nos abençoe, com essas graças, para que nós possamos, de fato e de verdade, exercer a nossa vocação de igreja de Cristo na terra. Glória a Jesus. E aí, pastor William, nós já esbarramos mais ou menos nisso daí, mas baseado nisso então, qual a função, finalidade desses dons? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas uma resposta mais conclusiva, como o pastor colocou agora: busque esses dons, Mas alguém pode perguntar assim: mas então, eu já ouvi, mas me explica de novo, para quê? Ok. O Eli Grunen, na obra Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, ele afirma o seguinte: os dons espirituais são dados para equipar a igreja, a fim de que ela desenvolva seu ministério até que Cristo volte. Então, os dons são comunicados à igreja, para que a igreja desenvolva o seu ministério até que Cristo volte. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 1, da primeira carta, no versículo 7, eu tenho aqui a versão NVI: não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Aqui o apóstolo relaciona a posse dos dons espirituais e a situação deles na história da redenção. A redenção implica que nós recebamos
os dons do Espírito também, dando a entender que os dons são dados à igreja para o período entre a ascensão de Cristo e sua volta. De maneira semelhante, Paulo olha adiante para o tempo da volta de Cristo e diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13:10. Dando a entender também que esses dons imperfeitos estarão em operação até a volta de Cristo, ocasião em que serão superados por algo muito maior. De fato, o derramamento do Espírito Santo com poder no Pentecoste, conforme Atos 1:8, teve por finalidade equipar a igreja visando a pregação do Evangelho. E é interessante, porque no livro de Atos a gente tem dois eventos que são muito representativos. O próprio dia de Pentecostes, não é? Nós temos a manifestação do dom de línguas, não é? Junto com a descida do Espírito Santo e a pregação do Evangelho e pessoas sendo salvas. E depois nós temos a cura do coxo, o dom de cura sendo manifestado, o coxo sendo curado na porta formosa do templo, não é? E isso viabilizando a pregação do Evangelho, né? Para que pessoas sejam salvas. Paulo também lembra os crentes que devem procurar progredir no uso que fazem dos dons espirituais para edificação da igreja. Então, nós temos aqui já duas finalidades, tá? Os dons são equipamento para a igreja na pregação do Evangelho e também vão servir para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14:12, eu sei que a nossa hora está bem apertadinha. Voou. Já foi. Mas o texto aí diz: assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Tá? Então, os dons também são dados a fim de que a igreja seja edificada. Por fim, ao escrever aos Efésios, Paulo especifica que quando Cristo ascendeu ao céu, concedeu dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos aqui já três finalidades: pregação, confirmação da pregação, edificação e aperfeiçoamento. Porém, nós temos ainda, né, mais um aspecto bastante especial que é explorado ainda por Wayne Grudem, quando ele afirma que os dons espirituais não só equipam a igreja para o período até a volta de Cristo, mas também proporcionam um antegozo da era vindoura, ou seja, uma antecipação daquilo que nós vivenciaremos por ocasião da glorificação dos nossos corpos. E aí Paulo lembra aos Coríntios que eles foram enriquecidos, ou seja, os dons também são para que a igreja seja enriquecida do poder de Deus. Tá? Em toda palavra, em todo conhecimento, e que como nenhum desse enriquecimento lhe faltava. A gente tem um texto de 2 Coríntios 5:7. É claro que esse enriquecimento em sua palavra e conhecimento não lhes deu a palavra perfeita ou o conhecimento perfeito que teriam no céu, mas somente um antegozo, uma antecipação, garantia da perfeição celestial. Desse modo, os dons de percepção e de discernimento prefiguram o discernimento muito maior que teremos quando Cristo voltar. Os dons de conhecimento e de sabedoria prefiguram a sabedoria muito maior que será nossa quando conhecermos como também somos conhecidos, conforme 1 Coríntios 3:12. E os dons de cura proporcionam um antegozo da cura perfeita que será nossa quando Cristo nos conceder um corpo ressurreto. Ou seja, o propósito dos dons também é antecipar a realidade gloriosa que viveremos por ocasião da transformação de nossos corpos. Aleluia. Muito Pastor, bem. eu fico pensando assim essa questão rapidinho só sobre a fala do pastor William, voltando de volta à questão da cultura. Aquela igreja estava numa cultura totalmente depravada. Totalmente. E a questão do dom para a edificação da igreja tem suma importância na questão da finalidade. Às vezes nós achamos, não, eu preciso ter um dom para que eu possa edificar a igreja, ajudar a minha igreja local. E esses dons também são para a minha edificação enquanto igreja neste mundo. Daí, já jogo para o presbítero a pergunta aqui. Sim. Né? Qual a prova que os pentecostais possuem de que os dons do Espírito Santo são para os dias atuais e até quando eles vão?
Qual é a prova que os pentecostais, então, possuem? Primeira, evidências bíblicas. Evidências bíblicas. Alguns cessacionistas, né, restringem os dons espirituais não só apenas à era apostólica, eu estava lendo sobre isso, e alguns não restringem apenas à era, mas apenas aos apóstolos. Então, a gente vai ver na Bíblia Sagrada que essa ideia cai por terra. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver uma extensa evidência de pessoas que estão desenvolvendo milagres, né? Operações e dons milagrosos, e eles não são apóstolos, não é? Outros que não eram apóstolos, mas também estão fazendo algo de maneira fantástica, o Espírito Santo estão usando. Então nós temos aqui evidências várias. O tempo é muito corrido. Eu coloquei aqui 12 evidências. Né? Nós temos aí os 70 que foram enviados, né, em Lucas 10. Nós temos os 108, pelo menos entre os 120 que estavam ali, não são apóstolos. Estevão, em Atos 6. Nós temos Filipe, em Atos 8. Nós temos Ananias, em Atos 9. Nós temos os membros da igreja em Antioquia, Atos 3. Nós temos os convertidos anônimos, em Efésios 19. As mulheres em Cesareia, Atos 21, os irmãos sem nome na igreja de Gálatas, né? Em Gálatas 3, nós temos os crentes de Romanos, nós temos os crentes de Coríntios, nós temos os cristãos de Tessalônica. Então observe, dizer que os dons espirituais perderam o seu valor, ou melhor, foi apenas para o dia apostólico, seria dizer que Marcos 16, 15 a 20, perdeu o seu valor. O mesmo Senhor Jesus Cristo disse, e foi o Senhor quem disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e também disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Não é apenas a vocês, não é apenas a esta era, mas aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, observe, falarão novas línguas. Observe, na verdade não foram os dons que se acabaram, mas sim a fé de muitos. Na Escritura Sagrada. E é importante, né, pastor, a gente pensar que o que Paulo faz aqui não é falar contra os dons. Paulo não está impedindo que a igreja exerça os dons. O que Paulo está fazendo é corrigir o uso desses dons, não é? Porque os textos, até os textos que nós exploramos na aula passada, de Joel 12, 28, e que Paulo vai reutilizá-los na ocasião do Pentecostes, afirmam que esses sinais, eles são para todos, não é? Todos, e ele termina, quantos o Senhor nosso Deus, o que? Chamar. Então, não se encerra no colégio apostólico, não é, presbítero Gel? Existem autores ainda que vão dizer que isso foi restrito à igreja primitiva, primeiro. E daí o pastor já pode entrar nessa pergunta. Sim, como sim. combater a teoria cessacionista? Eu tenho a segunda aqui, rapidinho. Calma Por aí. favor, por Calma favor. aí. Calma aí, porque esse assunto é de suma importância. A gente precisa falar isso. Sim. Nós, os pentecostais, nós somos muito ridicularizados. Sim. Então, primeiro, nós temos evidências bíblicas. Ok? Segundo, qual é a prova de que os dons não cessaram? Nós temos as experiências ao longo da história. Isso aí. Nós temos que falar sobre isso. Posso ler um texto bíblico aqui? Infelizmente, nós fomos ridicularizados, somos muito, por questão da experiência. Mas a experiência, lembrando que nós não podemos deixar de lado a experiência. Olha o que diz John Wesley: o grande motivo por que os dons e milagres foram retirados tão depressa não foi apenas pela fé e a santidade estarem quase perdidas, mas porque até mesmo homens secos, formais e ortodoxos começaram a ridicularizar quaisquer dons que eles mesmos não tivessem, observe, eles mesmos não tivessem, e censurá-los publicamente como loucura e fraude. Então, ao longo da história, John Wesley, onde está John Wesley? Muito além do período apostólico, né? Ele diz aqui, né, que o problema também é a incredulidade.
os dons espirituais nunca cessaram. Nessas palavras, John Wesley, do século XVIII, fica muito bem definido a razão porque, nos séculos, imediatamente após a morte dos apóstolos, ali já os dons começaram a se tornar escassos. Maravilha. E existem ainda alguns que vão dizer, né, já aproveitando aqui o gancho para entrar na minha pergunta, a questão do cessacionismo, né, como podemos combater. O cessacionismo é essa ideia de que os dons cessaram no colégio apostólico. Outros vão dizer que ficou restrito à igreja primitiva do primeiro século, e outros ainda vão afirmar que, com o fechamento do cânon, não é, se encerraram as atividades do Espírito relacionadas ao dom. No entanto, a partir daí, qualquer contato que nós tivéssemos seria apenas a Escritura. Isso aí, né? Não existe nenhum texto bíblico que afirma isso. E o pastor Ezequias Soares, escrevendo no livro de apoio, tá? Os irmãos, se não tiverem, é bom, se puder adquirir. Ele diz o seguinte: há inúmeras evidências da manifestação dos dons espirituais ao longo da história da igreja. São evidências históricas e as próprias experiências de milhões de pessoas em todo o mundo. Experiências à luz das Escrituras. A presença de milagres é conhecida nos escritos da patrística, nos autores cristãos da Idade Média e na Reforma Protestante. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não somos uma ilha nesse universo histórico, né? Nós não somos um povo que resolveu, num determinado ponto da história, falar, não, os dons agora... Não, na verdade, nós somos a continuidade de um evento que vem ocorrendo, tá? Continuadamente, né? E aí nós não somos cessacionistas, nós somos os continuistas, né? Porque nós cremos na continuidade dos dons, né? Porque eles continuaram a ocorrer durante o desenvolvimento histórico da igreja. E aí, quando a gente vai para as Escrituras, o nosso irmão Geiel já citou aqui várias evidências, mas ainda dentro da carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, versículos 13, 8 a 12, ele diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será então aniquilado. Ou seja, o perfeito ainda não veio. Então, se o perfeito ainda não veio de maneira plena, significa que os dons continuam ainda disponíveis à igreja. Exatamente. Ou seja, até, pastor, na disposição dos dons, quando Paulo vai citar a disposição dos dons, nós vemos ali que os dons são para a edificação da igreja. E a igreja... para a pregação do Evangelho. E a igreja pós o período apostólico não necessitaria de edificação? Exatamente. O ponto é, a igreja pós período apostólico não precisa de pregação do Evangelho, de edificação e de combate espiritual. Será que o diabo foi embora? Como é que nós faríamos isso? Será que o diabo sem parou? Os dons espirituais? Se são revestimentos de poder contra as hostes espirituais, eu só posso cessar o revestimento de poder se o combate cessar. Com certeza. E mais aqui, e se ainda não cessou, não tem como a igreja vencer. Deus retirar o equipamento da igreja e deixá-la sem o recurso necessário para que ela vença. E mais aqui ainda sobre a questão da experiência, né? Eu lendo essa semana, nós, e aqui eu já puxo para a nossa denominação, assembleianos, né? Como que nós somos ridicularizados por questão da experiência, né? Claro, uma coisa é ser experiencialista, né? Basear toda a sua crença, doutrina, apenas na questão da experiência. Mas nós sabemos que até a experiência foi nos proporcionada pela questão da palavra, nos mostrando a atuação do Espírito. Mas a pergunta que foi feita ao servo do Senhor, quando ele falou de Jesus, foi: pode vir alguma coisa boa de lá? Qual a resposta dele? Vem e vê. É isso aí. E esse é o convite que nós pentecostais fazemos. Você tem dúvida se é para hoje ou não? Então vem e vê.
Pastor, em relação à experiência, olha, o que nós falaríamos de Charles Finney, de Moody? O que nós falaríamos de William Seymour? E se for um pouquinho para trás, bem mais para trás, Jonathan Edwards. É isso aí. São experiências Savonarola, avassaladoras, tá? Sobrenaturais, sobre-humanas. E vamos ser sinceros, né? Pelo o pessoal que fala que cessou, quando o cinto aperta, você bem procura um cara que tem poder no Espírito Santo, não procura? Deus. Não deixe de ser hipócrita. O troço está rolando, a coisa está acontecendo, a igreja está detonando, está batalhando e está vencendo. Até porque, pastor, uma das formas da igreja ela cumprir o que está lá em Mateus 16, né, as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja, é através dos dons. Sim. Né, como nós já lemos aqui, ela vai destruir fortalezas, fazendo com que, né, essas fortalezas caiam por terra e o evangelho avance. E aí é interessante, porque Paulo, quando vai pregar aos Coríntios, ele fala: olha, eu fui até vocês não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui na demonstração de poder do Espírito e de poder. Aleluia. Não é porque a pregação ela não deve ser só aos ouvidos, Um monólogo, né? não é? Mas ela também deve ter comprovação visível de que Deus é real, de que Deus é poderoso, não é? E está atuando na história para a salvação do pecador. E qual o resultado de se proibir isso, pastor Geiel? Nós estamos aqui agora com 5 minutos para encerrarmos aqui. Qual o resultado, então, para a gente correr aqui de proibir os dons? Aí eu quero usar a carta de Paulo, né? E ele vai falar isso aqui para a gente, segundo a Tessalonicenses, e eu já vou falando aqui. Se nós, algum líder, ou alguma denominação, ou algum homem, ou alguém no caso, né, proibir, primeira coisa, o que acontecerá? Resultado: esfriamento e apostasia, abandono da fé. Esfriamento e apostasia. Perigo, sim, do que estamos tratando hoje na escola dominical. Proibir, então, a manifestação dos dons espirituais traria isso: esfriamento e apostasia. E eu uso aqui a referência, tá bom? De 2 Tessalonicenses 5. E é muito importante o capítulo 5 de 2 Tessalonicenses, que Paulo ele está exortando a igreja de Tessalônica a respeito do fim. E a respeito do fim, pastor, ele vai falar sobre a questão dos dons, não só na era dele, mas a respeito do fim. Ele vai dizer que acerca das estações, né, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha o que ele está falando. Então ele usa que para que os crentes se permaneçam firmes, eles vão precisar de algo. E aqui ele vai colocar uma questão. É muito maravilhoso a palavra de Deus. Como que nós nos portaremos nesses dias do fim? Ele coloca aqui: exortando-vos uns aos outros. Ele diz no capítulo 5, no versículo de número 11, olha o que ele diz: em relação aos fins, para que nós possamos estar firmes no fim, para que nós não venhamos a nos apostatar, ele diz no versículo 11 do capítulo 5 da segunda carta de Tessalonicenses: por isso exortai-vos uns aos outros. E ele diz aqui: edificai-vos uns aos outros. Então observe, os dons servem para isso, para edificar. Depois ele continua dizendo: reconheçais os que preside sobre vós. Quem são esses? São os dons ministeriais. Aqueles que edificam a igreja. Exatamente. E ele está relacionando tudo isso ao fim, pastor. Depois ele vai dizer algo que é fantástico, são as recomendações para este fim: não instigais o Espírito. É isso aí. E depois, não desprezeis as profecias, que também é um dom do Espírito. Então, até aquele mesmo que é cessacionista, que é tradicional, né, na verdade, ele continua vivo
de uma forma direta ou indireta, sendo alvo dos dons espirituais. Ainda que ele não acredite nelas, ele continua na lista dos arrebatados, vamos colocar assim, né? Porque, mesmo não acreditando na atualidade dos dons, ele é alvo desses dons. Sim. Porque Deus alguém chega até ele com uma palavra de sabedoria. Sim, Edifica ele. sim. Entendeu como é que é? Olha E que Deus é espetáculo, tão né? misericordioso, né, pastor? Porque essa atitude, ela mutila a igreja. Não é? Ela mutila a igreja. Só que Deus é tão poderoso, e Ele, como Senhor da igreja, né, Ele impede que a cessação dos dons aconteça. Porque apesar do homem, não é, afirmar, não há mais dons, não funciona mais desse jeito, não é, para benefício desse próprio homem, Deus continua operando e atuando por intermédio do seu Espírito no meio dessa igreja. E mais, vamos ser sinceros, a gente vê isso aqui, ou não vê? Sim, A gente vê isso aqui. são E aí- fatos. E aí eu vi Não são um professor teorias. essa Não, semana. não. A gente vê isso aqui no nosso dia a dia. E eu vi um professor falando: como você ignora isso? Como você ignora alguém que está na morte e alguém vai e ora e o quadro daquele médico, daquele diagnóstico é mudado? Como ignorar isso? Altera-se, né? Não tem como. Como você vai ignorar fatos Pelo de amor de Deus. ultrassons, Alguém diz que raio-x? contra fatos não há há argumentos. não é? E agora, como que você luta contra isso? Meu Deus. São fatos. São. Então, o conselho que nós demos é: vem e vê. Viver. Aqui eu não quero ferir ninguém, pastor, mas a gente precisa ser sincero. Acredito muito e piamente que essa questão tem força maligna. Sim. Porque quando eu cesso isso, quando eu dou Você descrédito tira a a isso, arma da igreja. isso isso aí. aí, eu E eu deixo a impeço igreja o avanço da igreja. vulnerável É isso ao aí, ataque isso do aí. inimigo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não despreze a profecia, não instigueis o espírito, os dons, exortai-vos uns aos outros, porque não fazendo isto, estamos vulneráveis ao ataque do Só inimigo. dando uma cutucadinha, é por isso que o ecumenismo não acontece com a igreja protestante na terra. Não pode, não pode. Quando a igreja protestante for arrebatada, louvado seja o nome do Glória Senhor a Deus por Jesus, isso. vai rolar o ecumenismo. Entendeu como é que é? Porque o ecumenismo vai fazer com que isso cesse. Mas a igreja de Cristo Jesus não cessa. Já não estará aqui também. Né? Ok, glória a Jesus. Olha só, o nosso tempo Acabou. foi. Tá bom? Nós vamos trabalhar aqui o resumo. Nós temos ainda 2 perguntas aqui no finalzinho, né? Que são, puxa vida, né? O que a diversidade dos dons revela? Olha que espetáculo de pergunta, né? Revela unidade, A multiforme graça, multiforme graça de Deus. Deus. Eu tenho um texto aqui, Nossa, 1 de Pedro lindo. 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça graça de Deus. de Deus. E mais, né, pastor? A questão da unidade. Unidade. A gente vê que a igreja hoje tem sido bombardeada pelo inimigo nessa questão da unidade. Quantas pessoas caindo no mesmo erro da igreja de Corinto? Coríntios. Usando os dons para se promoverem, Se usando acharem, os dons para para se se sentirem destacarem. melhorem, os melhores. Para se Então, sobressaírem. nisso o diabo tem trabalhado muito. E daí você vai ver que a eficácia dos dons não está em quem o porta. É importante dizer isso, porque se alguém, por exemplo, tem dons de curar, quando se fala de curar, é o único prefixo que fala de dons no plural. Plural, né? Isso Por aí. quê? Porque se fala de cura física, Várias emocional, formas. psicológica, espiritual, Todos os social. tipos. Que espetáculo! Todos Então, digamos que quem tem esses dons de cura, né? Então, eu vou pôr a mão em... Não, você não vai, você não consegue. Você só consegue usar esses dons do Olha Espírito que lindo. em outro. Olha a dependência. Para Glória a você Deus. ser alvo disso, Aleluia. alguém tem que mandar para cima de você. Olha que espetáculo a E aí a unidade. gente pode explorar a ideia de interdependência. Não é? E aí Paulo vai dizer, Aleluia. 12, a partir do 12 da primeira carta aos Coríntios, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Glória a Jesus. Não é? Ou seja, nós estamos vivendo uma diversidade na unidade
que promove a nossa interdependência, porque tudo é de Deus. Aleluia. Nada é nosso. Glória a Deus. Não é? E é para que nós abençoemos o outro. O outro. Né? E aí Exatamente. Paulo, voltando um pouquinho, 12, a partir do versículo 4, vai dizer, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A autoridade no nome de Jesus é uma coisa. Toda a igreja, né, de Cristo tem acesso à autoridade no nome de Jesus. Ok? Então você pode, em determinados momentos, em o nome de Jesus, sai. Mas existem coisas que somente vão ser resolvidas com a manifestação dos dons do Espírito. E aí você não pode fazer assim. Você tem que esperar que alguém faça. Então você não é o cara, você depende. Para que haja dependência, como foi colocado aqui, e unidade. Ou seja, olha, eu preciso que vocês se ajudem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos Espetáculo, colocados, né? no nosso devido lugar, né? Ó, vocês não são nada, Uma hora é muito sou eu pouco, que né? faço tudo, e é o meu Espírito que habilita para que vocês sejam usados e abençoados. Exatamente. Pastor Geiel, uma conclusão. Eu recebo. Pastor presbítero, eu profetizei agora aqui, né? Olha, vamos lá, vamos caminhando. Eu Agora creio. Jesus. Aleluia. Então, pastor, na minha conclusão, eu quero destacar aqui palavras-chave dessa lição, né? Chamar a atenção para 3 palavras-chave. A questão da primeira palavra é a necessidade para os irmãos, né? Por meio dos dons é que confessamos o nome do Senhor e somos edificados. Então há uma grande necessidade de buscar os dons, porque por meio dele é que confessamos Cristo. Outra palavra-chave é a função dos dons, né? Os dons envolvem todo o aspecto da vida espiritual: adoração, evangelização, operação de milagres e ministérios. Observe que isso aqui é os pés da igreja: adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Não tem isso sem os dons. Não Essa tem é a igreja função. sem isso. Outra questão, outra palavra rapidinho, chave é a unidade na diversidade. Os dons revelam a importância das diferenças. Como a gente poderia falar isso? O apóstolo Paulo fala, são todos pregadores? São todos apóstolos? Não, ele vai falar sobre essa questão, mas a gente não tem tempo. Os dons revelam a importância das diferenças. Você não é menos importante no corpo de Cristo porque tem um dom que Deus lhe deu e esse dom é diferente. Pelo contrário, todos se tornam importantes e coparticipantes da edificação do corpo. E o que mais me alegra é, enquanto Cristo não voltar, oh aleluias, os dons podem até diminuir, pastor, mas eles nunca irão nos faltar. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a Aleluia. todos. Glória a Jesus. Pastor William. Amém. Bom, eu vou deixar um texto bíblico. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós somos corpo de Cristo e membros uns dos outros. E os dons vão estabelecer essa realidade no seio da igreja de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Muito bem. Obrigado, presbítero Geiel, já profetizado para pastor. Obrigado, pastor William. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos muito alegres por termos, aleluia, participado dessa live. O Senhor tem nos dado essa palavra, né? E também deixo uma fala, o que um escritor vai dizer: a nossa comunhão com Deus não é artificial. Meu Deus do céu, nós não estamos aqui com teorias. Nós, glória a Jesus, né? Baseados na Fomos palavra de e vimos.
Como disse Stanley Orton, a realidade é encarnacional. Glória a Jesus, aleluia. E se você tiver mais alguma dúvida, né, nós fazemos esse convite, né, que a própria Bíblia já faz. Vem e vê. Louvado seja o nome do Senhor, né? E como já foi dito aqui, de uma forma ou de outra, você é alvo desses dons, mesmo que você não acredite neles, são eles que estão fazendo de você igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado a Deus, louvado seja o Senhor por essa live. Obrigado a todos, aleluia. Pastores, por favor, orem, vamos encerrar essa live. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, desse dia de hoje, né, que trabalhamos aqui a atualidade dos dons espirituais. Você está convidado, né, domingo que vem, não? Sim? Domingo que vem nós temos live? Deixa eu ver aqui. Domingo que vem Temos live ainda, dia 31, né? Não, essa está ceia. Você está convidado a participar dia 31 da próxima live da Escola Bíblica Dominical. O eu crucificado. O eu. Nossa, Deus do céu. Vai faltar tempo de novo, né? Mas se você quiser um pouco mais de detalhe, você estiver disposto, nós agora vamos sair daqui e vamos para as classes, né? Onde lá nós vamos ter aí 1h30 de aula com mais detalhes. Então você está convidado também a vir à casa do Senhor, traga a sua revista, a sua Bíblia e vamos estudar todos os domingos às 9 horas. 9 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos orar. Vamos sim. Querido Deus, bendito Pai, somos gratos a Ti por esta manhã, em que reunidos aqui aprendemos mais acerca dessa graça que recebemos em Cristo Jesus e que é ministrada a nós pelo Seu bondoso Espírito. Ó Deus, o que pedimos a Ti é que o Senhor nos auxilie na, Senhor, realização e na vivência desses dons. Ó Deus, que tem o objetivo de promover a pregação do Evangelho, tem o objetivo de edificar a Tua igreja, tem, Senhor, o objetivo de, ó Senhor, estabelecer a nossa interdependência como corpo de Cristo e fazer de nós melhores, ó Deus, através do aperfeiçoamento que esses dons promovem em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito conosco, muito obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor está realizando em nós. Muito obrigado, Senhor, pela esperança da redenção final que está prestes a se manifestar, Pai. Ó Deus, muito obrigado pelo nome escrito no livro da vida. Nós Te louvamos em Cristo Jesus, pedindo a Ti bênção sobre aqueles que nos acompanharam sobre esta live, que sejam engrandecidos, Pai, que sejam enriquecidos, que sejam edificados, ó Deus, pelo conhecimento e pelo acesso ao ensino da Tua palavra. Muito obrigado por este domingo. Nós Te louvamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Muito bem. Então está encerrada essa live. Deus nos abençoe e todos em nome de Jesus. Amém.